Olá, seja bem-vindo ao curso online do Hackerfire. Essa é a nossa videoaula número 4. Eu sou Adriano Rodrigues e serei seu instrutor ao longo deste curso. Aqui estão nossos principais contatos de comunicação para maiores informações e esclarecimentos sobre os nossos produtos. Fique à vontade para nos contactar. Antes de iniciarmos nossa videoaula, vamos fazer uma revisão dos assuntos tratados na videoaula anterior. Nós vimos como é feita a configuração TCP/IP do Hackerfire. Nesse tópico, nós abordamos aqui a configuração das interfaces de rede, criações de VLAN, configuração da interface para fazer PPPoE. Vimos também a configuração do serviço de DNS, sendo que o Firewall é cliente de serviços de DNS. E vimos a configuração do DHCP, o Firewall sendo um servidor de DHCP. Vimos aqui a configuração de rota padrão e configuração de rota por origem, nesse ponto TCP, aqui muito importante para a nossa implantação. Vimos aqui os recursos de auditoria e tratamos os logs e eventos, ferramentas importantes na nossa dinâmica aí de troubleshoot e na nossa administração diária do Firewall. E entendemos aí como é feita a configuração das entidades, entendemos o conceito de entidades, os objetos, configuráveis aí para a gente editar e configurar as demais regras dentro do Firewall. Então vimos aí como é que a gente cria as entidades. Com esses assuntos aqui, nós podemos ver a agenda, qual vai ser os assuntos a ser tratados agora nessa nossa videoaula. Vamos entender agora aqui o fluxo de pacotes dentro do Hackerfire. Vamos entender também aqui a configuração do filtro de pacotes. Entendendo o fluxo, a gente pode passar para fazer aí a configuração do filtro de pacote, as regras de filtragem do Firewall. E vamos também entender os NATs do Hackerfire. Então temos alguns assuntos importantes aqui para tratar nessa videoaula. Vamos entender então, vamos começar aqui com o fluxo de pacotes. Então, aqui nós temos o fluxo de pacotes aqui. Esse é um fluxo de dentro para fora, é um fluxo interno para fora do Firewall, para fora da rede. Então nós temos aqui a entrada do pacote dentro do Firewall, cai uma interface, normalmente na interface interna do Firewall aqui, passa por um processo de montagem, no módulo de montagem. Depois que o pacote é montado, ele cai no módulo de filtro de pacote. Se ele for permitido passar pelo esse filtro de pacote, ele cai no módulo de conversão de endereço, nos NATs. Depois ele passa pelo modo de encriptação, se assim for necessário, e aí ocorre a saída do pacote. Então, o fluxo de pacotes aqui de dentro para fora é dado dessa forma. E nós temos o segundo fluxo, que é o fluxo de fora para dentro. É um fluxo de entrada dentro do nosso ambiente. Está vindo de fora do ambiente, da internet, por exemplo, e está vindo para dentro do nosso ambiente aqui. Nós temos também a entrada do pacote, temos a montagem do pacote aqui. O pacote tem que ser montado também. Depois ele vem e passa para o módulo de decriptação, se for necessário. Cai no módulo de conversão de endereço, se também for necessário. E aí passa pelo filtro de pacotes. E depois o Firewall ocorre a saída e o Firewall entrega o pacote aí para o seu destinatário. Então, numa visão ampla aqui, nós temos os dois fluxos. Aqui a gente pode ver que um é o inverso do outro, com exceção do módulo de montagem, que sempre acontece na entrada do pacote. Para ficar mais claro aqui esses dois fluxos aqui, eu vou fazer um desenho para vocês aqui em outra ferramenta, um desenho passo a passo de como que acontece isso dentro do nosso Hackerfire. Então vamos a ele aqui. Aqui está. Eu vou desenhar aqui esses dois fluxos aqui no modelo de blocos, tá? Então vamos fazer um grande bloco aqui. Esse bloco vai ser o nosso Firewall. Então, no Firewall vai ter a entrada do pacote. Aqui vai ser a entrada do pacote. Entrada de pacotes. E aí, do Firewall, dos módulos aqui que vai ter aqui dentro, a gente sai daqui do Firewall e vai para um outro módulo, que é o módulo de roteamento. Então, aqui vamos escrever aqui o módulo de roteamento. Então, os módulos que estão dentro do fluxo, passa aqui pelo módulo de roteamento e depois ele sai e entrega para o destinatário aqui, então fica sendo a saída do pacote. Ok? Então aqui dentro do Firewall eu tenho os módulos que eu expliquei aqui anteriormente. Então o primeiro módulo aqui na entrada do pacote é o módulo de VPN, o módulo de decriptação. Caso o pacote venha encriptado, ele vai passar nesse módulo. Está encriptado, ok? Decripta, não está encriptado, passa pelo módulo não está encriptado, então ele vai para o NAT. E aí ele tem uma tabela de NATs de entrada. Lê os NATs e aí ele passa por outro módulo, que é o filtro de pacotes. Então aqui eu escrevi aqui o filtro de pacotes.
Aí. Ok. Eu vou fazer ele bem grande, porque depois a gente vai utilizá-lo aqui. Dentro do fio de pacotes eu vou ter aqui as regras gerais. Vou deixar um espaço aqui embaixo que a gente vai usar ele depois, tá? Então, regras gerais. Depois de passar no fio de pacotes, eu tenho uma segunda leitura da minha tabela de NATs, né, no meu filtro de conversão. Então, aqui eu tenho o NAT de saída. Depois eu passo pelo módulo de encriptação. E aí a gente fecha aqui os dois fluxos dentro desse desenho. O módulo de encriptação, NAT e filtro de pacotes. Aqui está o desenho aqui geral. A gente vai voltar nesse desenho aqui depois, ok? Então aqui estou conectado no Firewall. Vou abrir aqui a aba de configuração do Firewall. E dentro aqui tem regras de filtragem. Nas regras de filtragem ele abre um assistente. Eu vou dizer não para o assistente para auxiliar na configuração do fio de pacote. Dizer não, vou mostrar para você aqui como que é feito isso manualmente, ok? Essa é a tela do filtro de pacote. Nesta tela nós temos uma ação padrão do fio de pacote do Aquefire, que é descartar pacotes. Então, tudo que for pacote que bater no Firewall que não tem uma regra específica, ele vai descartá-lo. O Firewall vai descartar este pacote automaticamente. Existe a exceção, que são os IPs de configuração remota. Então, o par remoto que a gente configurou durante a instalação do Firewall via console, né? E aqui esses IPs que estão lá configurados, eles podem acessar o Firewall via Control Center, que é o que está acontecendo com essa minha máquina aqui, e via SSH, como já demonstrei também numa das videoaulas anteriores aí. Então, como é que cria um filtro de pacotes? Então, eu vou criar aqui uma regra, vou clicar com o botão direito, né, dentro de qualquer local aqui, e vou clicar em inserir, e o Firewall cria uma regra, a regra número 1, dentro de uma política chamada política padrão. E essa regra, ela tem aqui a posição de origem, de destino, eu tenho uma coluna de serviços, uma coluna para acumulador, canal, uma ação, log, hora e período de validade. Então, toda a regra vai seguir esses mesmos parâmetros aqui para a configuração. De cara, ele já me dá uma ação aqui. Vou clicar aqui com o botão direito em cima da ação. E aqui eu tenho 3 ações: aceita, rejeita e descarta. A diferença entre rejeitar e descartar é que rejeitar eu vou dar uma resposta para quem originou o pacote. E descartar, o Firewall vai simplesmente dropar o pacote e não vai dar resposta alguma. Essa é a diferença básica. Aqui dentro do período de validade, eu posso definir, botão direito aqui também, eu posso definir uma data com hora, né, de início de validade do pacote, e aqui também para o fim do pacote. Então, posso, aqui sendo bem específico, né, eu consigo controlar aqui qual vai ser o período de validade dessa regra, dizendo que ela vai valer, por exemplo, do dia 24 de 13 horas e 52 até as 14 horas e 52. Então, vou colocar aqui 14 horas e 52. Então, aqui você já vê que o Firewall aplica, né, aplicou o período de validade que eu defini na regra, e ele colocou uma tarja vermelha aqui, ó. Essa tarja vermelha desta regra indica que a regra não está válida. A regra está invalidada devido ao seu período de validade aqui. Ela só vai tirar o Firewall só vai tirar essa tarja vermelhinha aqui quando esse período for válido, né? Então, essa regra vai ser lida pelo Firewall somente dentro deste período. Passou o período, ele volta novamente com a tarjinha vermelha aqui dentro da regra, e a regra não vai ser mais validada, somente nesta data, neste período de horário. Correto? Então, posso também controlar isso aqui, ó, dentro de horas semanais. Tem um editor de horas semanais aqui que eu posso definir. Aqui, só clicando em cima e arrastando, eu vou deletando aqui essas marcações, e o Firewall essa regra, na verdade, só vai ser validada dentro do período onde estiver marcado, ok? Então, deixo aqui marcado, porém, o período de validade é mais específico que a hora semanal. Então, esse cara aqui acaba sendo mais importante, né? Então, ele é mandatório em cima de hora semanal. Então, embora eu coloque aqui que vamos voltar aqui, ó, todo domingo às 3 horas da manhã, ele está válido, né? Todo domingo isso aqui, né? De 3 horas da manhã até as 21 horas, ele vai estar válido. Mas não é verdade, porque esse aqui ele é mais específico. Então, esse aqui marca a validade da regra. Se eu quiser que o período de hora semanal
seja usado, eu tenho que deixar esse aqui, então, como sempre. Como é que eu faço? Eu desmarco aqui o D até, e aí ele volta por sempre aqui, e aí agora eu estou usando aqui esse período rotativo, né? Então, todos os dias ele vai ter a validade. Eu posso mudar aqui, por exemplo, vai ser somente de 12 horas até as 13 horas e 59. Então, criei uma regra, vou criar uma regra que vale somente no horário de almoço, todos os dias, né, de domingo a segunda. Vamos mostrar mais uma vez aqui, ó, de domingo a segunda, né, de domingo a sábado, né, na verdade. Aqui ele vai valer aqui sempre no horário do almoço, ok? Então, vou voltar aqui a marcação aqui para todos. Aí está, marquei todos. Então, aqui está no processo padrão. Aqui eu tenho também a opção de fazer auditoria, né, e monitorar as conexões dentro dessa coluna de log. Eu clico aqui com o botão direito embaixo da coluna de log e eu tenho a opção de logar a regra. E aqui eu já estou coletando dados para fazer a auditoria desse fluxo, né? Eu ainda não determinei aqui a origem e o destino dos pacotes, nem o serviço, mas aqui eu já estou preparado para guardar dados de auditoria. Além de fazer a auditoria, eu também posso fazer com que o Firewall envie o e-mail, e aqui eu já passo ao quesito de monitoramento, né, da regra. Além de mandar e-mail, também posso enviar uma trap SNMP. Essa trap SNMP vai ser enviada lá para aquele parâmetro que eu criei lá dentro das ações, né? Se você lembrar das ações do Firewall, ações do sistema, né, de configuração de sistema, lá eu tenho o servidor de SNMP que vai receber essa trap. Então aqui eu tenho os recursos de monitoramento das minhas conexões, ok? Eu tenho também aqui a possibilidade de aplicar um QoS, que é aqui debaixo da coluna de canal. Eu clico aqui com o botão direito, vou lá na minha opção de escolher entidade e escolho os canais que eu já configurei, meus objetos, né, que eu cliquei lá dentro da aba outros aqui debaixo na minha telinha aqui, ó, outros na minha tela de entidades. Aqui no caso eu tenho 2 canais, então eu posso colocar os canais aqui, ó. Eu tenho 2 limitadores, eu tenho um de 2 MB e um de 10K. Então aqui ele fala que é 2 megas, que é 2 megas simétricos, né, para upload e para download. Aqui eu posso mudar a prioridade desse canal. Clico com o botão direito em cima do canal e vou colocar aqui mudar a prioridade do canal. Então ele está normal, eu posso colocar ela para tempo real, por exemplo. E aqui eu estou aplicando QoS em cima deste canal, ok? Muito simples, botão direito, prioridade do canal, e aqui eu volto para a posição normal, e aí está o canal configurado dentro da minha regra, tá? Então, eu ainda tenho a outra opção de registrar os dados estatísticos desta regra, né? Então, venho aqui debaixo de acumulador, então coloco aqui escolher entidade, vou dentro aqui do meu acumulador. Então eu tenho 2 acumuladores aqui, então eu tenho um HTTP navegação e eu tenho um ping. Então eu vou colocar aqui um ping aqui. Isso aqui é só um nome, tá, de uma entidade. Então ping coleta dados ICMP, por exemplo. E aí então são os itens que complementam o meu filtro de pacote. Mas o filtro de pacote vai ser aplicado sobre qual IP de origem, sobre qual IP de destino, sobre qual serviço de destino. E aqui ficam os 3 itens onde será dado o match, né, dentro do que a gente chama aqui de um match dentro do filtro de pacotes. Então, vou criar aqui uma rede chamada, já tem uma rede na verdade, né? Vou pegar uma minha rede interna, por exemplo, aqui, ó, minha rede interna, quando for para qualquer lugar, com o serviço, vamos colocar aqui um serviço, aqui vocês estão vendo o drag and drop aqui, HTTP, por exemplo. Vou trocar aqui o meu acumulador, vou colocar aqui o acumulador HTTP navegação. E vou aplicar. Então aqui, ó, a minha regra está pronta, ok? Então, essa é a forma de se criar o filtro de pacotes. Agora eu vou dar uma acelerada no nosso tempo aqui da nossa videoaula. Eu vou configurar o filtro de pacotes aqui de modo que o Firewall permita, né, a minha navegação aqui na internet através dessa minha máquina Windows. Pronto, tempo adiantado, filtro de pacotes configurado. Aqui, o que eu fiz? Na instalação inicial tinha apenas a política padrão. Eu criei outras políticas, né? Tirei a política padrão, criei as outras políticas aqui e organizei por fluxo. Exemplo, rede interna para a rede DMZ. Esse é um fluxo de pacote que passa por dentro do Firewall. Então, eu criei uma regra aqui dentro, um duplo clique em cima da minha política e ele mostra. Rede interna para a rede DMZ está permitido o serviço
da porta 80 e o terminal service 3389. Aqui a ação aqui aceita e eu estou logando. Tudo que passar aqui nessa regra eu vou logar, ok? Então, as políticas servem para isso, para eu conseguir organizar meu filtro de pacotes, né? Colocar regras dentro de cada política, segmentando assim o fluxo dos pacotes. Outro exemplo, da rede interna, da rede DMZ, desculpa, para a rede internet. Então, o que a rede DMZ pode fazer lá na internet? Então, clico aqui. Então, tem aqui, ó, rede DMZ para qualquer lugar, né, que é o conceito de internet. Ela pode acessar o serviço DNS. Então, a porta 53 UDP pode ser feita aqui consultas, né, a rede DMZ pode fazer consultas na internet no serviço 53, que é o serviço DNS. Tem outro fluxo aqui, se a internet a internet para a rede DMZ. Lembrando, pessoal, que aqui no filtro de pacote eu não preciso fazer regra de retorno, porque a regra de retorno é controlada pelo filtro de estado, né, pelo stateful. Então, aqui eu faço apenas o pacote de origem com o destino aqui DNS, né, esse serviço DNS, e o Firewall se encarrega de fazer uma regra de retorno através do stateful, né, através do controle de tabela de estados, e ele cria a regra de retorno para este serviço. Então, quando uma máquina da rede DMZ for para qualquer lugar, qualquer IP, for para a internet consultar a DNS, registra-se a saída deste pacote, cria-se automaticamente a regra de retorno, e quando voltar a resposta vinda do servidor que está respondendo o serviço DNS, o Firewall vai saber entregar exatamente para o IP que originou a conexão. Isso aí é o stateful em ação, a tabela de estados em ação no Firewall, tá? Então, continuando aqui nas políticas, eu tenho aqui outra política que é da internet para a rede DMZ. No caso aqui, eu estou provendo o serviço da rede DMZ, né, que é o serviço aqui web, né? Eu tenho um servidor SRV Lab 1 dentro da minha rede DMZ que provê um serviço HTTP, vocês lembrarem lá do nosso laboratório. Então, vindo de qualquer lugar, pode acessar o meu servidor na minha DMZ na porta 80. E para o meu servidor Lab 1 também pode acessar o serviço 3389. Isso aqui eu estou deixando aberto aqui, estou mostrando para vocês que está sendo permitido aqui a porta 3389. Eu vou dar uma melhorada na questão de segurança aqui, mais lá à frente quando a gente for ver NAT, tá? Para fazer esse acesso aqui. E aqui também eu coloquei a questão de monitoramento. Sempre que acontecer que essa regra for dada match aqui, sempre que acontecer esse acesso, eu quero receber um e-mail, aqui e eu quero receber uma trap SNMP no meu servidor, né, de monitoramento aí via SNMP. Ok? Então eu tenho outros fluxos aqui que é da rede interna para a internet. Nós criamos aqui essa regra, foi a primeira regra que a gente criou, né, no vídeo anterior aqui. Então, da rede interna para qualquer lugar, eu coloquei mais uma entidade aqui que é o HTTPS, né? Também não limitei a navegação somente na porta 80, então essa rede interna também pode acessar sites com a porta 443. Tem um acumulador. No entanto, aqui ele só está fazendo coleta, tá, pessoal? Ele não está ainda com os dados ainda das estatísticas. A gente vai ter que depois entrar lá em auditoria e estatísticas e criar regras para que sejam gerados os dados, né, para que sejam gerados os relatórios das estatísticas. Aqui é só uma indicação que os dados serão acumulados aqui dentro desse acumulador. Aqui tem o nosso canal, o nosso limitador, e aqui a ação da regra. Por último, tem um fluxo aqui que é da internet para a rede interna. Tome muito cuidado com este fluxo, tá? Só libere exatamente o que você precisa, né? Então, tá vindo aqui da internet de qualquer lugar, somente para o meu IP aqui, também estou permitindo o terminal service. Então, muito cuidado com esse fluxo aqui. Você pode liberar muita coisa na sua rede interna e deixar a sua rede interna vulnerável. Muito cuidado com isso. Lembrando que é o seguinte, o Firewall continua com a sua regra, a sua política padrão ativa. Se qualquer pacote bater aqui nas políticas do Firewall e não se encaixar em nenhuma dessas regras, ele vai ser dropado, né? Vai ser descartado, que é a política padrão do Firewall. Ok? Aqui eu criei na primeira regra, né, a regra número 1, ela está desabilitada, e eu criei uma política chamada política de emergência, né, onde tem aqui de qualquer lugar para qualquer lugar, eu permito todos os serviços, né, todas as portas CMP, todas as portas TCP, todas as portas UDP. Ao habilitar esta regra, o filtro de pacotes, né, das regras inferiores deixam de ser usados. O Firewall passa a dar match somente nesta regra aqui e eu acabo deixando o Firewall aberto, totalmente aberto. Então, habilite esta regra de emergência somente para
para debug, ok? Somente quando você precisar realmente fazer algum teste e você suspeite que o Firewall esteja bloqueando, né, o tráfego da sua aplicação, você vem aqui e habilita esta regra, faça seu teste e depois tome o cuidado de desabilitá-la novamente e aí você reabilita, né, todo o seu filtro de pacotes. Ficou faltando aqui apenas uma política, eu deixei propositalmente aqui para demonstrar como é o processo de criação de uma nova política. Eu vou criar uma política de monitoramento do Firewall. O processo é o seguinte, eu clico em uma política, né, eu vou clicar na política aqui de Ping Trace Route, e eu vou clicar aqui nesse ícone aqui de criar uma nova política, ele cria uma nova política, então nova política 1, eu clico com o botão direito e aqui eu troco aqui o nome da política, eu digito aqui o gerenciamento do Firewall, e aqui eu posso editar a cor da política, ok? Então vou deixar uma política aqui mais azulada. E aí tem a política, só que ela não tem regra alguma. Botão direito em cima da política, inserir, e aí ela cria a regra número 3 e ela automaticamente, o Firewall automaticamente renumera as outras regras inferiores. Eu vou dizer que a minha rede interna pode administrar meu Firewall através da interface interna do Firewall, aqui 10.10.01, ok? Com os serviços de monitoramento aqui dos ferramentas, os serviços de gerenciamento do Firewall, que é a porta 1020, a Firewall e a porta SSH. Então, vou selecionar aqui a porta SSH, ok, e vou pedir para logar. Lembrando que no momento anterior de criação desta regra, o Firewall estava sendo gerenciado através de par remoto. No entanto, ao criar essa regra, toda a rede interna pode também administrar meu Firewall, desde que tenha usuário cadastrado, né, uma máquina tenha usuário cadastrado e tenha Control Center instalado na referida máquina. Okay? Aqui embaixo tem 3 botões aqui que eu posso marcar o cancelar, por exemplo, e ele diz assim, ó, esta operação descarta todas as modificações. Quais foram as modificações? Eu criei a nossa política de gerenciamento do Firewall. Então vou dizer um não aqui para ela, ok? Se eu der um ok nessa regra, ele vai fechar esta janela aplicando as minhas alterações, mas ele fecha a janela, e se eu vir em aplicar, ele aplica a modificação e continua na janela com a janela aberta. Então, eu vou dar um aplicar, a regra de filtragem a checagem das regras foram concluídas, não tem nenhum erro. Ok, já está valendo aqui, na hora que eu aplico, já está valendo a minha nova regra aqui. Posso, inclusive, desabilitar, retirar o meu IP de configuração remota lá, meu IP fixo de configuração remota, meu par remoto. Através dessa regra aqui, eu vou conseguir, né, administrar meu Firewall. Posso pegar aqui também, pessoal, com as minhas políticas, né? Eu seleciono a minha política aqui, posso trocar de local, né? Posso mexer a política ou a regra, posso pegar a regra e trocar a regra de política, ok? Então, todo o conceito drag and drop aqui sendo demonstrado. Posso expandir ou colapsar todas as minhas políticas através desse botão aqui em cima, ok? Então, eu clico aqui, ele mostra todas as políticas ou esconde todas as políticas. Eu tenho também um verificador de regras que ele checa, né, faz a checagem das regras aqui e mostra se tem alguma regra eclipsando, né, alguma outra regra. Então, um exemplo disso aqui, caso eu habilite a regra número 1, né, e aplique aqui, vou aplicar, ele já mostra aqui, ó, regra número 1 tem um problema, ela está escondendo a regra número 2. Né, e assim vai, ele acaba escondendo todas as regras. Né? Então, a gente vem aqui, dá um não aqui, desabilita novamente esta regra. E aí está o filtro de pacotes concluído. Podemos agora passar para o nosso último assunto dessa nossa videoaula. Vamos ver os NATs. Antes de iniciarmos aqui o estudo do NAT, vamos entender o que é o NAT. NAT é Network Address Translation. Essa é a tradução aí ao pé da letra do que significa a palavrinha NAT. Né? O Firewall implementa o NAT, só que com algumas variações. Vamos entender aqui o porquê do NAT primeiro. Né? Antigamente, né, logo no princípio aí da internet, as máquinas conseguiam navegar com o IP válido, aí, o IP roteável diretamente na internet. Né? E com o passar do tempo, esses IPs foram ficando escassos, né? E aí surgiu a necessidade de oferecer algum limite na distribuição desses IPs. E aí os grandes órgãos, aí os órgãos internacionais de padronização, instituiu a RFC 1918, que aí criaram, né, as redes privadas,
e pegaram blocos das classes de redes existentes e disseram que essas redes são redes privadas. Na classe A pegamos a rede 10, com barramento 8, na classe B é 172.16, com barra 12, na classe C 192.168, barra 16. E a partir de então, esses IPs não são mais roteáveis na internet, eles são segmentados. São IPs que ficam aí fora da internet e os roteadores das operadoras passam a não mais aceitar pacotes oriundos dessas redes, né? Então, somente IPs roteáveis podem trafegar na internet. E aí, com isso, surge a necessidade de haver um dispositivo que faça o NAT, né? A conversão dos endereços das redes privadas para as redes públicas, para as redes roteáveis na internet. E aí surge o Aquefire como uma dessas ferramentas, né? Só que antes de nós entendermos aqui esse conceito, vamos padronizar, vamos criar aqui um referencial. Então, temos aqui o Aquefire e o referencial será a nossa rede interna, né? O pacote oriundos aqui da rede interna e os pacotes oriundos aqui da nossa internet. Então, nós temos aqui os nossos dois fluxos, né? Um fluxo vindo da rede interna querendo passar por dentro do Fire e ir para a internet, esse é um fluxo de saída, e nós temos o fluxo aqui vindo da internet, atravessando o Fire e tentando chegar em uma das redes protegidas aí pelo Fire. Então, com isso, nós temos os fluxos de saída e o fluxo de entrada, ok? Com esses fluxos definidos, aí nós vamos entender os tipos de NATs que o Aquefire implementa. Primeiramente, vamos aqui na nossa tabela de NAT de saída. O Aquefire agora passa a ter duas tabelas de NAT, né? A tabela de NAT de saída e a tabela de NAT de entrada. Vamos entender a de saída primeiro. Nós temos aqui um tipo de NAT 1 para 1. O Aquefire faz o NAT 1 para 1, que é a conversão simples de endereço do IP privado, né, de uma das redes privadas que nós vimos anteriormente, para um IP público, um IP roteável na internet. Nós temos o NAT N para 1, é o mais conhecido, é o Masquerade, né, aí de um IP Tables, um firewall de mercado aí. Então, aqui nós temos aqui o NAT N para 1 que faz essa conversão padrão de várias redes ou vários IPs, né, convertido apenas para um IP público, um IP roteável. E nós temos também o N para N. O Aquefire implementa o N para N, que é a conversão de uma rede privada, para uma rede pública, né? As redes aqui precisam ter o mesmo tamanho. Vamos agora à nossa tabela de NAT de entrada. O Aquefire implementa NAT de tipo de serviço, ok? Ele vai distribuir, né? Vai prover serviço externo, né? Um serviço da sua rede DMZ ou da sua rede interna, vai ser provido através da sua tabela de NAT de entrada aí para a internet. Nós temos NAT de entrada como tipo NAT de porta, né, onde eu posso mascarar a porta de origem do meu servidor, posso trocar a porta, né, vocês vão entender daqui a pouco como é que a gente faz isso. Temos o NAT 1 para 1, mais uma vez, o NAT 1 para 1 ele também pode ser utilizado aqui na entrada. Ele foi exemplificado na saída, mas ele também pode ser usado como NAT de entrada. O que determina se ele é um NAT de entrada ou de saída é a origem do pacote. Se a origem for a internet, o NAT é tido como NAT de entrada. Se a origem for a rede interna, ele é tido como NAT de saída. Nós temos o tipo de NAT 1 para N, né, o tipo de NAT 1 para N, onde eu consigo implementar aqui o balanceamento de carga, né, dos meus servidores. E aqui dentro desse NAT eu tenho duas variações. Eu tenho o 1 para N para serviços e 1 para N para porta. Vou explicar isso aqui também melhor no próximo slide. E eu tenho também o NAT N para N. Mais uma vez, eu posso utilizá-lo aqui na entrada ou na saída. E o conceito é o mesmo do NAT de 1 para 1. Depende da origem do pacote. Se a origem for a internet, é um NAT de entrada. Se a origem for uma rede que está atrás do firewall, por exemplo, a rede interna, é tido como um NAT de saída. Então, esses são os conceitos principais que vocês devem ter aí de NAT. Tem que deixar bem claro o que é um NAT de entrada, quais são os NAT de saída, quais são os NAT de entrada, ok? De posse desse conhecimento, a gente pode exemplificar melhor aqui quais são os tipos de NAT. Então, vamos ver aqui os tipos de NAT que o Aquefire implementa, né? Esses que eu já demonstrei para vocês aqui. Então, vamos aqui, ó. Então, eu tenho aqui o NAT de serviço, onde eu tenho apenas um IP válido, é o 200.201, ele está como um IP aí, um IP virtual, um IP de demonstração para vocês. Onde eu tenho aqui vários serviços também atrás do firewall, vários servidores com serviços associados. Então, o primeiro servidor aqui em cima, aqui, eu tenho 172.16.01 com IP 25. Então, como funciona? Se chegar aqui na porta externa do firewall com este IP 200.201 para a porta 25, o firewall vai direcionar
para esse servidor aqui, 172.16.0.1. Porém, se chegar no mesmo IP externo, mas na porta 80, o Firewall vai entregar no segundo servidor, o servidor web, na 172.16.0.2. E assim sucessivamente, né? Então, ele vai fazer para cada tipo de serviço que chegar neste IP virtual, eu vou associar aqui para o IP local, o IP interno, o serviço que foi solicitado externamente. Um outro NAT é o NAT de porta, também é um NAT de entrada. Tá? Então, eu tenho o mesmo IP virtual aqui na entrada do Firewall, um IP externo, né? Na entrada do Firewall, um IP roteável. E na parte de dentro eu tenho aqui 172.16.0.1, é um IP não roteável, um IP privado. Porém, a porta que é provida aqui internamente é a porta 8080. Porém, o serviço que é divulgado fora, né, no ambiente externo, na internet, é que para acessar esse servidor, você tem que acessar através da porta 80. Então, aqui eu estou mascarando, né, eu estou fazendo um PAT, né, eu estou pegando aqui na verdade não é um PAT, é um NAPT, né, eu estou pegando a conversão de IP, né, estou fazendo a conversão de endereço IP e porta simultaneamente. Então, eu estou trocando aqui a porta solicitada, que é a porta 80, e estou entregando na porta 8080. Esse é um NAT de entrada. Eu tenho um NAT 1 para 1, que é um NAT que funciona tanto para entrada quanto para saída, onde eu tenho um IP externo, 200, 200, 200, já é um IP diferente, não é mais o final 1, né? E eu tenho um IP aqui de um servidor 172.16.0.1. Então, ele vai ser visto como um NAT de entrada se a origem for a internet, né? For a nuvenzinha aqui. E ele vai ser visto como um NAT de saída se a origem for o meu servidor 172.16.0.1. Então, sempre que esse servidor sair para a internet, ele vai ser convertido para esse 200, 200, 200 aqui. Bem simples esse NAT, tá? Nós temos o NAT aqui 1 para N, onde eu vou fazer aqui balanceamento de carga dos meus servidores. Eu vou explicar como é feito esse balanceamento. Na verdade, nós já até vimos lá nos parâmetros de configuração como que é feito essa configuração, né, para o balanceamento de carga dentro dos meus servidores. Aqui no NAT é onde eu implemento esse balanceamento, é onde eu defino quais são os servidores para qual o Firewall vai enviar os pacotes, tá? Então, naquele primeiro momento, nós vimos como configurar o monitoramento. Aqui nós definimos como vai ser feito o monitoramento, como vai ser feito o balanceamento de carga nos servidores. O princípio é o mesmo, eu tenho um único IP, um IP global, um IP roteável para vários servidores, né? Então, aqui eu consigo colocar vários servidores atendendo as mesmas requisições e lá fora a internet vê o sistema como sendo apenas um servidor atendendo as mesmas requisições. Então, esse é o NAT 1 para N. Eu tenho 1 para N de serviço, também é um NAT de entrada, assim como 1 para N. Porém, aqui é o segmento, né? Eu posso ter vários servidores web, por exemplo, como você vê aqui é um 172.16.0.2 e o 01 são servidores web, e eu faço o balanceamento de carga em cima deles. E eu também faço aqui o balanceamento de cargas em cima do serviço de e-mail, na porta 25. Tenho 2 servidores fazendo aqui o serviço de e-mail, tem o 03 e o 04. Né? E aqui na minha regra de NAT, eu vou ter apenas um IP global, um IP roteável, 200, 201. Porém, eu tenho 2 serviços aqui, eu tenho 2 regras para prover esse serviço aqui nesse NAT aqui. E no NAT eu entrego o serviço web e entrego o serviço 25, o serviço de e-mail. Eu tenho 1 para N para a porta, que também segue o mesmo princípio do NAT de porta, ok? Também um NAT de entrada, onde eu converto aqui as minhas portas locais, né? As minhas portas locais, que no caso aqui é 8080, para prover, por exemplo, uma intranet, mas para a internet acessar, né? Para quem está fora do meu ambiente, para acessar esses servidores, vai acessar via porta 80. Então, quando chegar no IP virtual 200.201, chega com a porta 80, o Firewall entrega para esses servidores através do balanceamento de carga, mas entrega aí na porta 8080, faz a conversão de IP e de porta simultaneamente. Eu tenho aqui o NAT N para 1, que faz a conversão comumente usada, todos nós conhecemos o NAT N para 1, é o Masquerade, onde eu vou pegar todos os meus IPs aqui, todas as minhas redes, e converter apenas para um IP roteável. Então, toda a minha rede, as minhas redes aqui, eu estou pegando a 172.16.0 e convertendo aqui para o 200.201, né? Então, essa conversão é uma conversão simples, essa conversão apenas de endereço aqui. Então, esse aí é o NAT de saída, é um NAT exclusivamente de saída, ok?
os NATs anteriores, todos os NATs de entrada, e o N para 1 NAT de saída. Nós temos aqui, por último, o NAT N para N. O que significa o NAT N para N? Eu vou pegar uma rede, aqui uma rede interna, uma rede atrás do Firewall, e vou pegar essa rede e vou fazer conversão 1 a 1 dentro de uma rede virtual. Então, a minha entidade virtual, meus IPs válidos, né, que vão estar aqui dentro, tem que estar aqui configurado do mesmo, o range de IP da minha rede interna e da minha rede virtual que eu vou fazer a conversão, tem que estar no mesmo tamanho. Então, nessa tabela aqui embaixo, aqui, ó, vocês conseguem ver essa necessidade, né, que a máscara de rede tem que ser, indicam que as redes devem ser do mesmo tamanho, senão esse NAT de N para N aqui não vai funcionar. Ok? Com isso aí a gente finaliza essa instrução sobre os NATs. Agora vamos dar uma olhada na Control Center, como fazer essas configurações. Ok? Aqui estamos novamente na Control Center. Vamos acessar aqui as tabelas de NAT. Um duplo clique. Abre aqui o assistente de configuração. Vamos dizer não para o assistente. Aqui está a tabela de NAT, né, onde configuramos aqui os NATs. Então, vamos primeiramente ativar a tabela de NAT para poder ter acesso aqui às configurações. E vamos criar a primeira regra. Vou colocar aqui o botão direito, inserir. E a primeira regra já vem com a opção de sem NAT. Se eu clicar com o botão direito aqui nessa tabela de opções, nessa coluna de opções, aqui eu tenho os NATs que nós vimos agora na instrução. Então, 1 para 1, N para 1. Então, serviços, 1 para N, balanceamento de carga, né? Para N de serviço, porta, 1 para N de porta e N para N. Aqui nós temos aqui a origem, né? A origem da regra, o destino, a entidade virtual, serviços e serviços virtuais. À medida que você muda aqui o tipo, né, as opções do tipo de NAT, você fecha e abre algumas dessas opções aqui. E temos ainda o balanceamento de link que será visto em outra videoaula, né, futuramente aqui em outra videoaula. Então, a primeira regra, que é a regra sem NAT, indica que eu não vou fazer conversão de endereço. Então, vou colocar aqui que eu quero que não faça a conversão de endereço aqui para a minha rede interna, com origem minha rede interna, com o destino minha rede DMZ, eu não quero que faça a conversão. Então, o IP de origem aqui da minha rede interna 1010 vai chegar fazendo solicitação em um servidor da rede DMZ 172.16. E o retorno disso aqui eu tenho que criar também aqui, quando uma rede interna quiser acessar uma máquina da rede interna, uma rede DMZ quiser acessar uma máquina da rede interna, também eu tenho que fazer aqui, e aqui eu tenho uma regra sem conversão. Isso aqui também me garante que eu consiga manter o meu gerenciamento através da minha rede interna. O Firewall não vai fazer conversão. Então, quando vier da minha 10.10.02, a minha máquina Windows aqui quiser atingir 10.10.01, quando o destino for também uma máquina da rede interna, eu continuo, não faço nenhum tipo de conversão e mantenho minha gerência do Firewall aqui através dessa regra. Vamos fazer uma segunda regra agora. Então, vou inserir aqui. Ele vem novamente com o módulo padrão. E agora eu vou criar uma regra de saída, um NAT de saída. Um NAT exclusivamente de saída. Aqui nós temos aqui o N para 1. Então, qual vai ser o NAT de saída aqui? Eu tenho uma tabela de conversão aqui. Vou colocar minha rede interna. Quando a minha rede interna quiser ir para qualquer lugar, ela vai ser convertida para um IP aqui. Eu vou colocar um IP, o IP da interface externa do Firewall. Então, aqui eu tenho aqui a rede, a interface externa do Firewall com IP 192.168.2.3. Então, isso indica que toda a rede 10.10.00, minha rede interna, quando for o destino desse pacote em qualquer lugar, o Firewall irá converter, através do NAT N para 1, através do Masquerade, converter para o IP da interface externa 192.168.2.3. Né? Ainda tem aqui a opção de agregar um serviço. Eu posso colocar um serviço e tornar essa regra aqui específica para a saída de um serviço. Não é o caso aqui. Vou deixar dessa forma, vou aplicar. E aqui ele me diz que já tem 5 regras. Né? Por que ele diz 5 regras? Porque aqui eu tenho um X aqui dentro. Então, rede DMZ eu tenho para a própria rede DMZ e para a rede interna. Então, eu tenho 2 regras. E da rede interna para a rede DMZ e para a própria rede interna, mais 2 regras e mais essa regra aqui de baixo. Então, na contagem total, eu tenho 5 regras, né? Se eu for expandir aqui. Vamos mais uma regra de NAT. Então, vou inserir aqui. Então, fazer mais uma regra de NAT de 1 para 1. Tá? Lembrando que a regra de NAT 1 para 1, o IP virtual tem que ser exclusivo para a regra de 1 para 1, ok? Então, vou pegar o segundo IP aqui, que seria o 24. Então, quando vier a solicitação deste IP, né? Aqui, uma regra aqui de saída, meu servidor Lab 1. Meu servidor Lab 1, quando quiser também ir para qualquer lugar, vai ter seu IP específico aqui
192.168.2.4, ok? Então, esse é o NAT de 1 para 1. Agora eu vou criar um NAT de entrada, ok? Botão direito, inserir. Vou criar um NAT aqui, opções, NAT de serviço. NAT de serviço é um NAT de entrada. O conceito é o seguinte: para criar NAT de serviços, NAT de entradas dentro do Aquefire, você tem que ter o seguinte conceito: tudo o que eu estou protegendo fica na origem da regra. Então, tudo que o Aquefire protege é a origem da regra. Mantém o mesmo princípio das regras do NAT de saída. Por exemplo, aqui o NAT de saída eu tenho rede interna, é o que o Fire está protegendo, indo para qualquer lugar. Então, tem um tipo de NAT de conversão aqui. No NAT de 1 para 1, aqui o Fire, aqui tem o servidor, é o que o Fire está protegendo, indo para qualquer lugar, NAT 1 para 1. No NAT de serviço, é um NAT de entrada. Então, eu mantenho o padrão de o que está na origem ser o que o Fire protege. Então, eu vou colocar aqui meu servidor aqui, meu servidor Lab2, já estou com a entidade criada, servidor Lab2, qualquer lugar, com o serviço, e eu vou definir aqui o serviço. Primeiro eu vou definir qual vai ser a entidade, e eu vou definir aqui qual é o serviço do Lab2, aqui vai ser Terminal Service. Então, vou aplicar, aqui eu tenho 7 regras, então vamos ver, vamos entender essa regra agora aqui. O que eu estou dizendo com essa regra é o seguinte: sempre que vier de qualquer lugar, né, da internet, uma solicitação neste IP, pode ser um IP válido, né? Neste IP válido aqui na minha entidade virtual, com este serviço, o Fire vai entregar para este servidor aqui. Lembrando que o NAT é apenas a porta de entrada do pacote no Fire. Eu vou precisar de ter uma regra explicitando a permissão desse pacote aqui, uma regra de filtragem dentro do filtro de pacote, explicitando a permissão desse pacote, ok? Se não tiver, o NAT vai liberar, mas o filtro de pacote não o libera, certo? Então, esse é o NAT de entrada. Eu tenho um outro NAT de entrada para prover o mesmo serviço, só que com outra porta para o mesmo servidor. Vamos fazer um exemplo aqui. Eu vou fazer um NAT de porta. Então, eu tenho um NAT de porta aqui. Eu vou colocar o mesmo endereço, o mesmo servidor. Vamos começar com o mesmo servidor, vindo de qualquer lugar. Aqui o NAT é de porta. E você vê que no NAT de porta ele abre entidade virtual, o serviço e o serviço virtual. Então, aqui o serviço que eu vou prover continua sendo Terminal Service. O serviço continua sendo Terminal Service. A porta, o IP, vai ser o mesmo IP. Vai ser o mesmo IP. Porém, eu tenho que acrescentar aqui qual vai ser o serviço, né, que eu vou prover externamente neste IP aqui. Então, vou criar uma nova entidade aqui, rapidinho. Vou criar uma nova entidade, vai ser 33389. Adicionei um IP a mais, vou deixar automático. E aqui está a porta. Drag and drop. Pego de lá, solto aqui. E aqui está. Quando chegar neste IP, vou aplicar. Quando chegar um pacote vindo de qualquer lugar neste IP com esta porta 3389, eu entrego para esse servidor. Quando chegar neste mesmo IP, porém, com a porta 33389, eu entrego para o mesmo servidor. Então, são situações onde eu posso mascarar a porta do meu serviço ou posso deixar o meu serviço aqui de cara para a internet. Tá? Então, são situações bem diferentes. Tem um outro serviço aqui, tem um outro NAT. É o NAT 1 para N. É o NAT 1 para N. Eu tenho aqui o meu IP. Vou escolher um IP aqui, o 26. Ele não pode ser usado para nenhum outro NAT, ok? E aqui eu tenho um NAT de entrada. Então, no NAT de entrada, a origem é sempre o que o Fire está protegendo. E aqui no NAT de 1 para N eu posso colocar vários servidores, ok? Então, eu vou colocar os dois servidores que eu tenho configurado aqui, o Lab1 e o Lab2. Esse número 1 representa o peso de conexões que eu posso manter. Então, para o Lab1 eu posso manter 5 conexões, para o Lab2 vou manter 2 conexões, por exemplo. Ok? Aqui vai determinar a capacidade de tratamento de cada servidor, né? Isso aqui fica aqui só para efeitos didáticos aqui para vocês. E aqui, ó, dentro da entidade virtual, eu tenho uma opção avançado, onde eu tenho aqui qual vai ser o tipo de monitoramento que eu vou fazer para fazer o balanceamento de carga em cima desse NAT, né? Então, eu posso fazer por ping
ou por pedidos de HTTP. O Firewall vai fazer solicitações HTTP para esses servidores aqui, ok? E aí você pode escolher qual algoritmo que ele vai fazer esse balanceamento de carga. Se vai ser round robin, ou seja, se é sequencial, né? Ele vai fazer primeiro no servidor 1, depois no servidor 2, depois do 3, dependendo da quantidade de servidores que você tenha na origem da regra, ou se ele vai fazer de forma randômica, de forma aleatória, ok? Então você decide aqui qual vai ser o algoritmo, né, do balanceamento de carga. E por fim você tem aqui a persistência de conexões, quanto tempo que o Firewall vai manter a sessão para aquele servidor com aquele IP de origem. Caso a conexão venha a cair daquele IP de origem e ele se reconecte, e aí o IP vai e se conecta de novo naquele servidor que ele estava mantendo a sessão aberta. Então, com isso aqui, a gente termina aqui essa questão do balanceamento de carga, ok? Então, vou fechar aqui, a gente não vai configurar, vamos deixar sem monitoramento, só para vocês verem aqui como é que é feito essa regra. Então, vamos excluir essa regra aqui. O balanceamento de carga 1 para N pode ser feito da mesma forma de 1 para N para serviço. A diferença é que abre aqui a opção de serviço, né? Eu posso colocar qual é o serviço. E tem 1 para N de porta, onde eu posso aqui também colocar a porta. Ele abre a opção de colocar a porta virtual, onde eu vou mascarar a porta do meu serviço e vou fazer balanceamento de carga do mesmo jeito que era feito no 1 para N. E por fim eu tenho o N para N, onde eu tenho que ter uma rede aqui válida do mesmo tamanho da minha rede interna ou da minha rede aqui que eu estou protegendo com o hacker, ok? Então esse é o princípio básico para fazer o NAT de N para N. E com isso a gente termina aqui a demonstração do Firewall. Eu só vou excluir aqui alguns dos nossos NATs aqui. Eu vou deixar aqui como boa prática, né? A gente coloca aqui o NAT sem conversão como sendo o primeiro NAT. E aqui tem o NAT de 1 para 1, os NATs de serviços, depois os NATs de portas e por fim os NATs de saída. Lembrando também que o Firewall vai fazer duas varreduras nessa tabela de NAT. Uma procurando na entrada, se o fluxo for de fora para dentro, ele vai varrer aqui a tabela de NAT procurando os NATs de entrada, que no caso nós temos 1 para 1, serviço e porta, e depois ele vai fazer a varredura se o fluxo for de dentro para fora. Ele vai procurar os NATs de saída, que é o NAT aqui N para 1, e o sem NAT acaba também sendo visto como um NAT de saída, ok? Ele acaba fazendo uma função aqui de NAT de saída também. Com isso, finalizamos aqui os assuntos previstos para essa videoaula. Caso você tenha gostado, por favor, dê um like aqui no nosso canal. Fique à vontade para distribuir esse conhecimento. Quanto mais pessoas tiverem essas informações, melhor será para todos. Caso tenha também alguma sugestão, entre em contato aqui com nossos canais de comunicação ou diretamente no nosso portal www.hacker.com.br. Até a próxima!